Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e nas aulas dessas 2 semanas, de 8 a 19 de março, nós iremos trabalhar potenciação e radiciação. Então vamos lá. Potenciação. A potenciação é uma operação que envolve a multiplicação de fatores iguais, né? Seguindo a determinação de um expoente. Quantas vezes esse expoente manda a gente multiplicar a nossa base, os nossos fatores iguais. Então vamos lá, mas o que é potência, o que é base que eu estou falando para vocês? Vamos lá então. Antes de começar a realizar a potenciação, essa operação, vamos conhecer os elementos que ela possui. Então vamos lá. Os elementos da potenciação são a base, o expoente e a potência, que é o nosso resultado. Base é o que está abaixo, o valor maior aqui, né, que será multiplicada por ela mesma. Expoente, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar essa base por ela mesma. Por exemplo, aqui a base é 3 e está elevada a um expoente 2. A gente vai multiplicar esse 3 por ele mesmo, então, 2 vezes, porque o expoente está mandando multiplicar a base por ela mesma 2 vezes. Então, ficaria 3 vezes 3, que o resultado, nossa potência, será 9. Tá? A gente lê da seguinte maneira: 3 elevado à segunda potência ou 3 elevado ao quadrado. Quando o expoente é 3, a gente lê a elevado à terceira potência, nesse exemplo aqui primeiro, a elevado à terceira potência, ou a elevado ao cubo. Passou disso, a gente lê a elevado à quarta, a elevado à quinta, a elevado à sexta potência e assim por diante. Mas então vamos lá, vamos verificar então como que funciona a potência, que é o produto de fatores iguais. Exemplos então. A elevado à terceira, o que significa isso? Significa que eu vou pegar o A e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. A vezes A vezes A. X elevado à quinta potência. Significa que eu vou pegar esse x e vou multiplicar por ele mesmo 5 vezes. X vezes x vezes x vezes x vezes x. 5 elevado à terceira. Significa que eu vou pegar esse 5 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25, vezes 5 de novo, 125. Cuidado, muitas vezes tem aluno que soma, e na verdade potência é a multiplicação de fatores iguais, é o produto de fatores iguais. Então a gente vai multiplicar. Produto, fatores tem a ver com multiplicação. Tá? Então é 5 vezes 5 vezes 5, 125. B, e aqui eu fiz ao contrário, eu coloquei os fatores primeiro e depois eu coloquei a potência, né, o expoente. É a elevação, na verdade, a potenciação. Então eu coloquei B vezes B é a mesma coisa que B elevado ao quadrado, ou B elevado à segunda. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que a base 3, ela que está se repetindo, ela é a base 3 elevado, quantas vezes ela apareceu? 1, 2, 3, 4, 5? 3 elevado à quinta potência. E 3 elevado à quinta potência é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Ok? Então vamos lá. Vamos agora trabalhar potências em alguns conjuntos numéricos. Potência de números inteiros. Quando se fala em números inteiros, nós falamos daqueles números que não têm vírgula, porém também com a inclusão dos negativos, né? E existem algumas regrinhas quando a gente faz potência de bases positivas, bases negativas, de acordo com o expoente. Então vamos lá. Se o expoente for par, o que é expoente? Quem está em cima aqui, ó, onde eu estou circulando esse 4. Se o expoente for par, a potência, que é o nosso resultado, será positivo, será sempre positivo. Mas existe uma exceção, a gente vai falar. Então, nós temos no exemplo A, mais 3 elevado à quarta. Esse mais 3 está dentro dos parênteses. Mais 3 elevado à quarta significa mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3. 4 vezes, porque aqui é um 4. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 81 é a minha resposta positiva. Por quê? Porque o expoente é par. Então, se for 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, infinitos pares, a resposta é positiva, desde que esteja dentro do parênteses. E se for negativo aqui junto com esse 3, ao invés de ser positivo, fosse negativo, como que fica menos 3 elevado à quarta? Fica
Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 4 vezes também porque é elevado à quarta. E aí a gente faz 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 81. Por que ficou positivo também? Porque mesmo sendo negativo, ele está junto com esse 3. O parênteses faz o menos participar da potência. Então, mesmo quando é negativo e está elevado a um expoente par, também fica positivo. Qualquer base, positiva ou negativa, dentro do parênteses, que for elevado ao número par aqui em cima, no expoente, sempre será positivo. Mas vai ter algum número elevado a expoente par que vai continuar negativo? Sim. Por exemplo, aqui, menos 3 ao quadrado. Esse menos não pertence ao 3, não pertence a essa potência, porque ele não está dentro de um parênteses. Então, quem vai ser elevado ao quadrado? É o 9, 3, ou é o 3, perdão. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Por que ficou negativo se aqui em cima é par? Porque o menos não está dentro do parênteses junto com o número. Então, para ser elevado o sinal de menos, precisaria ter um parênteses. Se não tem, pode ser ímpar, pode ser par aqui em cima, sempre vai ser negativo se não estiver dentro do parênteses, ok? Se estiver dentro do parênteses, positivo e negativo fica positivo. Se estiver fora do parênteses, par ou ímpar aqui em cima, pode ser fora do parênteses o negativo, mesmo que seja par ou ímpar, a resposta é negativa, porque está fora do parênteses. A gente resolve a potência, 3 ao quadrado, e depois só copia o sinal e coloca na frente, ok? Se o sinal de negativo não estiver dentro do parênteses, então o resultado sempre será negativo, mesmo se o expoente for par, porque não estava no parênteses, ok? E se o expoente for ímpar? A potência, que é o nosso resultado, terá o mesmo sinal da base. Agora voltando quando tiver parênteses. Mais 2 elevado ao cubo e menos 2 elevado ao cubo. Será que os dois vão ficar positivo ou os dois vão ficar negativo? Na verdade, quando aqui em cima é elevado ao cubo ou a qualquer outro expoente ímpar, 3, 5, 10, opa, perdão, 3, 5, 1, 7, 9, 11, qualquer número ímpar aqui em cima, o resultado vai ficar com o sinal que tiver aqui dentro, tá? A gente não muda o sinal. Então, mais 2 elevado ao cubo é mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2, que não é soma, é multiplicação. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8. Por que ficou positivo? Porque aqui dentro era positivo. Se é ímpar, só copia o sinal. Menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Por que aqui ficou negativo? Porque era negativo e aqui em cima é ímpar. Quando é ímpar, copia o sinal. Fica negativo. Fica o sinal que estiver no início da operação. Tá? Aqui ficou mais porque era mais e aqui ficou menos porque era menos. E o ímpar não altera. Tá? O número ímpar mantém o sinal inicial. Potência de números fracionários. O que é potência de números fracionários? É a potência dos números racionais, né? Elevamos o numerador e o denominador à potência dada. Ou seja, quando nós temos uma fração, a gente vai fazer a potência, vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por ele mesmo, quantas vezes mandar. Por exemplo, 2 terços elevado ao quadrado é 2 terços vezes 2 terços, tá? 2 terços vezes 2 terços é o 2 vezes o 2 que dá 4 e o 3 vezes o 3 que dá 9, ok? É positivo elevado ao quadrado, que é par, fica positivo mesmo. Menos 1 quarto elevado à terceira. Menos 1 quarto vezes menos 1 quarto vezes menos 1 quarto. Repara que é o mesmo procedimento. Copia ele 3 vezes, porque está elevado ao cubo. E aí a gente só multiplica. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Por que ficou negativo no final? Porque no início era negativo e aqui em cima é ímpar. Quando é ímpar, mantém o sinal que estava no início. Por isso que ficou negativo. A letra C é um pouquinho diferente. A letra C, nós temos uma fração elevada ao quadrado. Professor, você acabou de falar que as potências de fração é a fração inteira, desde que esteja dentro do parênteses, tá bom? Essa fração está no parênteses? Não. Então, quem vai ser elevado ao quadrado? É o valor mais perto do quadrado, que é o 4. Só ia elevar o 5 se fosse parênteses 4 elevado a 15,
4 sobre 5, 4 quintos, fecho parênteses, ao quadrado. Aí seria o 4 e o 5. Agora, se não tem parênteses, o quadrado só serve para quem está perto dele, que nesse caso é o 4. Então ficou 4 ao quadrado, 4 vezes 4. E o 5 aqui de baixo, eu só copiei. Ficou 4 vezes 4, 16. E o 5 eu só copiei porque o 5 não está elevado ao quadrado. Se tivesse no parênteses, eu colocaria 5 vezes 5. Como não está, é só copia esse 5. Então é isso, ó, uma observaçãozinha aqui. Importante lembrar que, caso a base fracionária, caso seja uma fração, e não esteja entre parênteses, o expoente serve apenas para quem estiver mais próximo. Ou seja, o quadrado serviu para o 4. Se o quadrado fosse em cima do 5, não serviria para o 4. Eu copiaria o 4 aqui em cima e faria 5 vezes 5. Se estivesse mais perto do 5, se estivesse em cima do 5. Nesse caso, como está elevado no 4, é o 4 que eu faço a potência, ok? Potência de expoente negativo. E agora, quando o expoente é negativo? O expoente é quem vai em cima. Pode ter expoente negativo? Pode. O que a gente faz? Inverte a base e troca o sinal do expoente antes de calcular a potência. Exemplos. Mais 3 elevado a menos 4. Né? A menos quarta potência aqui. Né? Então, como que eu faço aqui mais 3 elevado a menos 4? Esse menos 4, gente, ele tá, a gente precisa colocar ele como positivo. Então, eu inverto a base. Quem é a base? A base é o 3. O que é inverter a base? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. É como se fosse uma fração. Aí vocês vão falar para mim, professor, mas o 3 não é fração. Todo número inteiro, se não tiver nada embaixo, é 1. Como você vai precisar inverter, se não tiver nada embaixo, imagina um 1 aqui, um 1 invisível, que vocês vão trocar esse menos, ele vai virar mais, e aí você vai trocar. Esse 1 invisível aqui embaixo vai para cima, e esse 3 vai para baixo. Então ficou 3 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1/3 elevado à quarta. Eu troquei. Esse 3 veio para baixo, esse 1 imaginário veio para cima, e aí eu posso tirar o sinal de negativo e ficar positivo, mais 4. Qual é o próximo passo? Pegar esse 1/3 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes. 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 81. 1 sobre 81. E essa de baixo? Menos 2/3 elevado a menos 2. O expoente não pode ser negativo para a gente resolver. Então eu faço ele virar positivo. Para ele virar positivo, aqui já é uma fração, já está mais fácil. Não precisa inventar, não precisa imaginar que tenha 1 embaixo, porque já tem o 3. O que a gente faz? Menos 2/3 vai inverter. 3 em cima, 2 para baixo. Fica menos 3 meios. Quando ele fica menos 3 meios, quando eu inverto essa base, esse 2 que era negativo já fica positivo. Tá? Eu inverto a base para que o expoente fique positivo. Então ficou menos 3 meios, inverti, e o 2 ficou positivo ao invés de negativo. E aí é só fazer menos 3 meios vezes menos 3 meios. Por quê? Porque está elevado ao quadrado. É duas vezes, são duas vezes que eu copio ele. Menos 3 meio vezes menos 3 meio, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Por que ficou positivo? Porque mesmo sendo negativo aqui dentro do parênteses, o expoente aqui é par. Então fica positivo no final, ok? Algumas observações. Qualquer número racional elevado a 1, expoente 1, é ele mesmo. Então, todo número que aqui em cima for 1, fica o mesmo resultado. Ó. 5 elevado a 1, a resposta é o próprio 5. Menos 1,5 elevado a 1 é menos 1,5, é ele mesmo. 0 elevado a 1 é o próprio 0. 1/3 elevado a 1 é o próprio 1/3. Então é só copiar a base nessas, quando for elevado a 1, só copia a base. Todo número racional menos o zero, com exceção do zero, elevado a zero, é 1. Qualquer número que seja elevado a zero é 1. 5 elevado a zero é 1. Menos 1,5 elevado a zero é 1. 1000 elevado a zero é 1. 1/3 elevado a zero é 1. E outra regrinha aqui, potência de base 10 com expoente positivo sempre apresentará o número 1 acompanhado da quantidade de zeros indicada pelo expoente.
Ou seja, sempre que aqui embaixo for 10, ó, 10 elevado a zero, 10 elevado a terceira, 10 elevado a quarta, 10 elevado a sexta. 10 elevado a zero é o número 1, acompanhado de quantos zeros o expoente mandar. Só que o expoente é zero, então ele está falando nada de zero, nenhum zero, zero, zero. Então não coloco nenhum zero, é apenas 1. 10 elevado à terceira é o número 1, acompanhado de quantos zeros? Se aqui em cima é um 3, são 3 zeros, 1, 2, 3, 1000. 10 elevado à quarta é o número 1, acompanhado de 4 zeros, porque tem um 4 aqui, 1, 2, 3, 4. 10 elevado à sexta é o número 1, acompanhado de 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão. 10 elevado à sexta é 1 milhão. Propriedades da potenciação. Nas propriedades da potenciação, a gente vai fazer algumas operações, como a multiplicação de potências, a divisão de potências e a potência de potência. Então vamos lá, multiplicação de potências de mesma base. Para multiplicar fatores de mesma base, potências de mesma base, conservamos a base e adicionamos os expoentes. O que é isso? 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à primeira, nós temos 2 vezes 2 aqui. Então as bases são 2, as bases são iguais. Eu copio o 2 e se estiver multiplicando, eu somo quem está em cima. 3 mais 1. Quanto que dá 3 mais 1? 2 elevado à quarta. Eu até coloquei aqui, ó, 3 mais 1, 2 elevado à quarta. Então eu copio esse 2 e somo lá em cima. Mesma coisa aqui, ó, 10 elevado à oitava vezes 10 elevado à terceira. Eu copio 10, porque as bases são iguais, copio 10 e soma esse 8 com esse 3. 8 mais 3, 11. 10 elevado à 11ª potência. 3 elevado à oitava vezes 3 elevado a menos 3. Então a gente tem a base 3, eu copio 3. Esse 8 eu vou somar com esse menos 3. Só tome cuidado na regrinha de sinais. 8 mais menos 3. Então eu tenho 8 mais uma dívida de 3. Então fica 3 elevado a 5, porque com esse 8 eu pago essa dívida minha. Fica 3 elevado à quinta, perdão, eu falei 5, mas é 3 elevado à quinta potência. E a letra D tem um lembrete aqui embaixo para ela. 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes 2 elevado à terceira vezes 2. Esse 2 que não tem nada no expoente, ele aparece uma vez. Então, significa que não tem nada, mas ele apareceu uma vez. Então, ele é 2 elevado a 1, a primeira. E esse 2, quando não tem nada aqui em cima, é 2 elevado à primeira. Por isso, na hora de somar, a gente mantém a base. E como está multiplicando, a gente soma todos os expoentes. Quando não tem nada, é 1. Por isso que ficou 2 mais 1, porque aqui é 1 quando não tem nada, mais 3 mais 1 desse 2 aqui também, mais 1. Então ficou 2 elevado. 2 mais 1, 3, com mais 3, 6, com mais 1, 7. 2 elevado à sétima. E 2 elevado à sétima são 128. Então lembrando que, se não tiver nenhum expoente aqui em cima, é 1. Tem que contar como sendo 1. Até porque o número 2 apareceu uma vez, então o expoente é 1. E divisão de potências de mesma base? Para dividir as potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Ou seja, é a mesma coisa da multiplicação. Mantém as bases que são iguais, só que ao invés de somar os dois de cima, os expoentes, a gente tira, subtrai. Na divisão tira, na multiplicação soma. Então, 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à terceira, como as bases são iguais, copia os 2 e 5 tira o 3. 5 tira 3 dá 2. 2 elevado à segunda ou 2 elevado ao quadrado é 4. Na letra B, 7 elevado à 17ª dividido por 7 elevado à 11ª. Os 7 são iguais, né? As bases são iguais. Mantém o 7 e o 17 tira o 11 por ser divisão. Na divisão a gente tira, 17 tira 11, 7 elevado à sexta. 5 elevado à sétima dividido por 5 elevado a menos 4, a gente fica assim, ó. 5, que é a base que se repete, 7 menos, porque tira, menos 4. Então tem que guardar esse sinal aqui. É o menos porque era divisão e o menos porque aqui em cima é menos. Só que na hora que junta dois negativos, 7 tira menos 4. Então fica assim, menos com menos, juntando os dois sinais de menos, fica mais. Então fica 7 mais 4. E a gente vai ter 5 elevado à 11ª. Mesmo sendo menos, como o próximo era negativo,
virou mais. 7 mais 4, 5 elevado à 11ª. E a letra D é igualzinho à letra B e C. E a A também, é uma divisão, mas está em forma de fração, mas é a mesma coisa. 2 elevado à 7ª sobre 2 elevado à 3ª. Significa que é 2 elevado à 7ª dividido por 2 elevado à 3ª. A gente mantém a base, que é 2, é o 2 que se repete nas duas, que é a nossa base. Mantém o 2, pega o 7, que é o de cima aqui, e subtrai o 3 de baixo. 7 menos 3. 2 elevado à quarta. E 2 elevado à quarta é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Potência de uma potência. O que é potência de uma potência? É quando a gente tem um número elevado a um expoente elevado a outro expoente de novo. Para elevar uma potência a outra potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, 2 elevado à quarta elevado à quinta de novo. Então, a gente mantém o 2 e esses dois expoentes, o 4 e o 5, multiplica. 2 elevado a 4 vezes 5, 2 elevado à 20ª. Letra B. 3 elevado à 7ª elevado à 2ª. 3 elevado a 7, mantém o 3. 7, o 7 é expoente, o 2 é expoente, a gente multiplica um pelo outro. 3 elevado a 7 vezes 2, 3 elevado à 14ª potência. 7 elevado à 3ª é elevado a menos 5. O que a gente faz? Mantém o 7, o 3 e o menos 5 a gente multiplica. 7 elevado a 3 vezes menos 5 é igual a 7 elevado a menos 15. Esse 2 aqui, eu acho que eu tirei aqui de cima e mantive, esqueci, mas na verdade é 7 elevado a menos 15, ok? 7, eu vou arrumar depois aqui. Na aula vídeo vai ficar 2, mas imagine que aqui seja um 7, porque eu copio o 7 e faço a multiplicação. 3 vezes 5, 15, ok? 5 elevado a menos 2 elevado à quarta. Fica a mesma base 5, menos 2 vezes 4, menos 8. 5 elevado a menos 8, ok? Radiciação. Agora a gente vai falar um pouquinho de radiciação, que na verdade é a operação matemática inversa à potência. Tá? Alguns elementos da radiciação são os elementos invertidos lá da nossa potência. Então a gente vai dar uma olhadinha, antes de fazer uma radiciação, vamos dar uma olhadinha aqui nos elementos dessa radiciação. Só para concluir aqui, enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, que números que vão ser multiplicados para dar o nosso radicando, dando o resultado dessa multiplicação. Então vamos lá. Elementos da radiciação. Na radiciação é isso aqui, o símbolo da raiz, que a gente chama de radical. O n aqui em cima é o nosso índice. O A aqui dentro, quem vai dentro, a gente chama de radicando. E a raiz é o nosso resultado. Então a gente tem radical é o símbolo, né? É o todo aqui, o nosso radical. O índice é o que vem aqui em cima. Ele diz que se a raiz é quadrada, se é raiz cúbica, se é raiz quarta, se é raiz quinta, depende de quem vem aqui em cima. Quem vai dentro é o radicando e quem está fora é a raiz. Então vamos lá. Alguns exemplos aqui. Se 4 ao quadrado é 4 vezes 4 que dá 16, então vai ficar, significa que a raiz quadrada, se aqui está elevada ao quadrado, a raiz é quadrada. Então a raiz quadrada dessa potência, a raiz quadrada de 16 é 4, é quem foi multiplicado. Se 3 elevado à quinta é 243, 3 vezes 3 vezes 3, então a raiz quinta, aqui é um 5, raiz quinta de 243 é o número que foi multiplicado 5 vezes, que foi o 3, para chegar no 243. Tá? Então, a radiciação ela descobre o número que foi multiplicado pela quantidade desse índice para dar o valor que está lá dentro. Quem foi multiplicado 5 vezes para dar esse valor aqui dentro? Foi o 3. Quem foi multiplicado 2 vezes, ele por ele mesmo, porque aqui é o índice, né, ele que indica. Quem foi multiplicado 2 vezes ele por ele mesmo para dar 16? É o 4. O 4 foi multiplicado 2 vezes para dar 16. Quem foi multiplicado 5 vezes para dar 243? É o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 que deu 243. Então a resposta é 3. Vamos lá. Representação de raiz como potência de expoente fracionário e vice-versa. Tá? Radiciação vocês já devem ter visto no 7º ano, então
Aqui foi mais a gente vai fazer mais essa conversão, essa representação de uma raiz como potência e de uma potência como raiz. Então vamos lá. Em alguma situação, nós podemos nos deparar com a seguinte situação: 4 elevado a meio. Como assim o número elevado a um expoente que seja uma fração, expoente fracionário? Como que a gente resolve? É bem simples. Basta escrever essa potência em forma de radical. Ou seja, esse 4 elevado a meio, a gente só escreve dentro do radical. Pega, se tiver elevado a, se aqui em cima for uma fração, desenha o símbolo do radical. Pega, desenha o radical. E aí vai colocando isso aqui vai colocando todo esse valor dentro do radical. Olha aqui, ó, nesse esqueminha. 4 elevado a meio. Eu desenho o radical, que é o símbolo, e faço o quê? A base, esse número maior, vai dentro. É o número maior que vai dentro. O que está embaixo no denominador vai fora, vai aqui no índice. E quem está lá em cima, no numerador, vai em cima do radical. Tá? Então tá aqui ó, o esqueminha. A base vira o radicando, perdão, vai em cima do radicando, eu falei radical. A base vira o nosso radicando, vira o maior que está aqui dentro, a base. O denominador da fração, que está aqui em cima, vira o índice, quem vai aqui fora. E o numerador da fração, que é o 1 aqui em cima, ele vira um expoente aqui dentro do radicando. Ele continua em cima desse 4, mas só ele, porque o 2 virou o índice. E a resposta é, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, 4 elevado a meio é 2. Tá? Raiz quadrada de 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é 4 mesmo. Raiz quadrada de 4 é 2 vezes 2, que dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Vamos ver outros exemplos aqui. Ó. 5 elevado a 3 meios. Repara que aqui em cima é uma fração. Tá? Essa fração ela é toda em cima do 5. 5 elevado a 3 meios. Quem vai ficar dentro? É o 5. Quem vai ficar aqui fora? É o de baixo. Quem está por baixo, está por fora. Quem está por cima, está por dentro. Tá? O 5, a base vira o maior aqui dentro. Quem está por baixo, e na fração aqui no expoente, quem está por baixo fica aqui no índice, fora. E quem está por cima fica lá dentro. E a gente pode fazer 5 elevado ao cubo, 125. Raiz quadrada de 125. Geralmente pode deixar assim, não precisa resolver não, tá? 27 elevado a 1 terço. 27 elevado a 1 terço é o 27, que é a nossa base, vira nosso radicando. O 3, o denominador, está por baixo, está por fora, está por cima. O número 1 que está por cima está por dentro. Vai em cima do 27, ok? Então ficamos raiz cúbica de 27 elevado a 1. 27 elevado a 1 é 27 mesmo. E a raiz cúbica de 27 é exata, então a gente pode resolver. 3 vezes, por que dá 3? Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Raiz cúbica de 27 é o número que multiplica por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 de novo, 27. Então a raiz cúbica de 27 é o nosso 3. Letra C. O exemplo C, ó, eu fiz inverso, tá bom? Ao invés de dar a potência, eu dei a radiciação, a raiz aqui, ó, o radical para vocês. Como que a gente faz o inverso? O número maior é o maior aqui, o 7 vira a nossa base. Quem está por fora vai embaixo, quem está por dentro vai em cima no expoente. Então o 5 vai em cima e o 2 embaixo. Aqui na letra D, raiz cúbica de 9 ao quadrado. O 9 vira a nossa base, ó, quem está lá dentro, o maior aqui de dentro é o maior aqui de baixo. Quem está por dentro está por cima da fração, quem está por fora está por baixo. 2 terços no expoente aqui. Ó. 9 elevado a 2 terços. 7 elevado a 5 meios. Essa fração, gente, aqui no vídeo, ela está bem embaixo, mas na verdade 2 terços é bem em cima do 9, tá? 2 terços. 5 meios, ele está bem em cima do 7, 5 meios, mas para cima. É que no computador a digitação é complicada. Raiz quadrada de 10. Vocês vão falar para mim, professor, mas como que eu vou tirar isso aqui da raiz? Se não tem nada aqui fora e não tem nada aqui em cima. Gente, quando não tem nada aqui fora da raiz, o mínimo que pode ser é um 2. Raiz quadrada
Mesmo que não apareça nada, se não aparecer nada aqui, é raiz quadrada. E a quadrada vem de 2. Então, quando não tem nada aqui no índice, é um 2. E esse 10 que não está elevado a nada? Qualquer número que não tem nada elevado, eu posso elevar a 1. Que o expoente 1 continua sendo o 10 elevado a 1, continua sendo 10. Qualquer número elevado a 1 continua sendo ele mesmo. Por isso, quando não tem nada aqui em cima no expoente, é como se tivesse 1. Quando não tem nada aqui no índice, sempre é 2. Quando não tem nada aqui em cima, sempre 1. Por isso esse 10 ficou aqui, o 10 maior, o 10 que é o nosso radicando, o valor maior, fica aqui embaixo. Quando eu falo valor maior, gente, não é valor numérico, o número maior, e sim a escrita dele aqui. Ele está escrito maior que os outros, né? Ó. O valor que fica aqui embaixo, ele é maior que os outros na escrita, tá? Então esse 10 está aqui, o nosso radicando vira a nossa base, o 1 que está aqui em cima, que a gente não vê, mas existe, fica lá em cima, e o 2 que está por fora, está por baixo aqui, tá bom? Observações. Nos exemplos C e D, foi realizado o processo inverso. Transformamos a raiz em potência de expoente fracionário. Tá? Então, no C e D, a gente transformou a raiz em expoente fracionário. Caso a raiz não seja exata, como no exemplo A, podemos deixá-la dentro do radical. Quando o índice não aparece, a raiz é sempre quadrada, índice 2. Então aqui, ó, caso a raiz não seja exata, como aconteceu aqui, pode deixar dentro do radical. Aqui também, e quando o índice não aparece, o índice aqui, ó, é 1, 2. E quando não aparece nada aqui, é 1, tá bom? Quando o índice não aparece aqui, é sempre uma raiz quadrada, índice 2, ok? Gente, alguns exercícios para vocês, tá? Desenvolvam as potências abaixo. O que é desenvolver a potência? É resolver, né? 0,4, ou seja, 4 décimos ao cubo. O que vocês vão fazer aqui? 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4 e resolve. Menos 11 ao quadrado. Menos 11 vezes menos 11 vai dar um valor. Reparem que não tem parênteses, então mesmo sendo par, a resposta será negativa. Aqui, 2 sétimos elevado à quarta. Repara que não tem parênteses, então essa quarta só serve para o 2. Menos 8 ao quadrado, agora tem parênteses. Menos 8 vezes menos 8 vai dar um valor e vai ficar positivo. Aqui eu coloquei a mesma coisa. Ó, se vocês repararem a letra I, é a mesma coisa da E. Não tem problema então. Vai dar, fiz igual, problema meu. Só copiar a resposta do E na I está certo. E a G e a B também deixei igualzinho aqui. Vocês podem copiar uma resposta da outra, tá? Enfim, não tem problema nenhum. E o restante aqui, ó, expoente negativo, negativo com expoente ímpar, potência de base 10, vão resolvendo aí para mim, lendo as regrinhas. Efetue as operações aplicando a propriedade da potenciação. Da letra A até a letra D, vocês têm multiplicações, né? Então vocês mantêm a base, copiam a base e somam os expoentes. Na letra E, a letra G, vocês têm divisões. Então vocês copiam a base, o 5, o 2, o 7, e tira os expoentes, subtrai. Na letra H tem uma mistura das duas. Vocês têm uma multiplicação aqui em cima, então vocês vão 5 vezes 5, então vocês vão manter o 5 aqui em cima e vão somar os expoentes, e depois vocês vão dividir por esse, vão manter o 5 e vai tirar o que deu aqui em cima dos expoentes, tira 6, porque esse traço significa uma divisão. É os dois ao mesmo tempo, ok? Letra I, a letra L são potências de potência. Mantém a base, multiplica-se os expoentes. Mantém a base, multiplica. Mantém a base, multiplica os de cima. Mantém a base, multiplica os de cima. Exercício 3. Escreva as potências de expoente fracionário nas formas de radicais. Vocês vão escrever isso aqui dentro da raiz, respeitando a última parte que a gente viu aqui no vídeo, tá? Isso vira o radicando, isso vira o índice lá fora e isso vai em cima do radicando dentro do radical. E assim por diante. E escreva os radicais na forma de potência de expoentes fracionários. Então o exercício 3 é para vocês escreverem dessa forma aqui. Ó. E no exercício 4 está nessa forma de radical e é para vocês escreverem na forma de expoente fracionário. Então, o 3 é para escrever como está o 4. E o 4 é para fazer como está o 3. Transformar, fazer essas transformações.
Ok, gente? Então vamos lá, roteiro semanal aqui, no caso das 2 semanas. Resolver os 4 exercícios que estão aqui, tá? Nesse material. Realizar a leitura complementar do livro didático, página 40, página 52. Leiam com atenção. Não precisa resolver nenhum exercício dessas páginas, mas eu quero que vocês leiam com bastante atenção esse conteúdo, ok? E aqui eu vou pôr o link da videoaula que eu estou gravando agora para vocês, tá certo? Atenção então, os alunos que estiverem no Google Classroom deverão enviar as fotos das atividades resolvidas por lá, né? Tira a foto do caderno, do material que fez e manda para mim lá no Google Classroom, posta para mim até no dia 23 de março, meio-dia. E os alunos que retiram na escola têm que devolver na escola no dia 23 de março, até o meio-dia. Tem que ser nesse dia, tá? Que é o dia que devolvem os 8º anos. Os 8º anos devolvem de terça-feira, no caso 23 de março. Esse texto todo que eu passei, vocês não precisam copiar essa aula que eu passei, é apenas para estudo, vocês só precisam responder os exercícios e me mandar por foto ou devolver na escola. Vocês decidem aí, o que é mais fácil para vocês. Lembrando sempre da segurança, da máscara, do álcool em gel, ok? Por enquanto é isso então, gente. Fiquem com Deus, bons estudos e até uma próxima aula. Tchau, tchau.